Bom dia, gente, para o terceiro ano. Hoje nossa aula vai seguir com o caderno 11, tá? Vou procurar resumir aqui para vocês tudo que aconteceu na geração de 1945, tanto na prosa como na poesia, no teatro, tá? Vou apresentar para vocês agora alguns autores da prosa presente aí na geração de 1945. A terceira, fazendo aqui um contexto histórico, como sempre, né? Nossas aulas sempre iniciam com um contexto histórico. O que estava acontecendo no mundo e no Brasil durante 1945? A terceira geração, em seu contexto de produção, né, convencionou-se, chamar essa geração de 1945 como a terceira geração modernista, né? Seguindo aí esse grupo de autores que estava procurando produzir, né, obras durante o fim da Segunda Guerra Mundial e o início dos anos 1960. Com esse fim da Segunda Guerra Mundial, né, chegou aí a hora desses nazistas que fizeram todo o mal pagar pelo que fizeram. E aí acontece o Tribunal de Nuremberg. No Brasil, né, a gente estava vivendo um importante momento de abertura do Brasil para o capital estrangeiro. Também apresentava um ambiente político bastante conturbado, né? Mesmo assim, ainda mantiveram o interesse pelo regionalismo e por questões brasileiras. Esses autores, eles estavam preocupados com o fazer artístico, né? Que se tornaram fundamentais para a construção de novas formas de para o capital estrangeiro coincidiu com a busca, né, dos nossos escritores também pela renovação nesse fazer literário, nesses modos de escrita literária. Lá voltado para a arte, esse período ele foi caracterizado por esse sincretismo cultural, né? Várias tendências artísticas ao mesmo tempo. A literatura ocorreu a primeira manifestação dessa geração de 1945 com o objetivo de renovar essas formas literárias, esse fazer literário, essa expressão literária, a partir aí de uma pesquisa linguística. O primeiro prosador que destaco para vocês é Guimarães Rosa. Ele reinventou essa linguagem literária porque suas, suas, suas obras procuravam explorar esses vários significados das palavras, as várias possibilidades de significado que uma palavra pode ter. Então, ele deixava aberto ao público, né? Ficou conhecido justamente por isso, um dos importantes autores da literatura brasileira, porque ele abria esse leque de possibilidades para o leitor interpretar o que ele escrevia. Então, suas obras tinham múltiplas e surpreendentes possibilidades de interpretação, justamente porque ele fazia esse jogo aí com as palavras. As palavras poderiam ter vários significados. Ele hoje é reconhecido como um dos mais criativos e revolucionários autores da época, né? Justamente por essa possibilidade que ele abria ao leitor. E também não deixava de lado, né, o cuidado, a sofisticação com que criou essa linguagem das suas histórias. Então, ele buscava casar o seu saber, o seu conhecimento intelectual com o conhecimento popular para ter aí sua obra bastante rica. Então, ele viajou pelo interior do país, né, conheceu esses homens do sertão para poder escrever sobre eles. Então, esse encontro possibilitou criar uma obra que era original de Guimarães Rosa. O sertão se transformava aí no próprio cosmos humano.
próprio saber humano, tá? Fazendo esse casamento. Outra prosadora da época é Clarice Lispector, né? Um dos maiores nomes dessa prosa intimista, e ela procurava aí penetrar a interioridade do ser humano. Ela se tornou conhecida por esse inconfundível estilo digressivo, né? Devagar aí pelo ser humano, né? Ela impressionou não só o público com essa forma peculiar de escrever, mas também a crítica. Ela estava diante ali de uma tendência regionalista que estava famosinha e teve grande prestígio entre os autores brasileiros e procurou não, não voltar suas obras para esse regionalismo, mas sim para uma prosa intimista, introspecção. Ela é herdeira dessa sondagem psicológica da geração de 30, né? Ela é chamada Clarice Lispector, procurava mais essa prosa intimista, né? Procurando mergulhar, como eu falei, na interioridade de seus personagens, que estavam ali angustiados, tinha não só pela sensação que não estavam adaptados, né? Por essa inadaptação, mas também pelo aprisionamento do eu com sua existência. Outro autor, que vocês devem conhecer, Altran Dourado, se encaixa aí na geração de 1945. Essa ficção que ele retratava, né, ela é marcada por essa retomada dos mitos e pelo regionalismo universal. E é mais uma linguagem mais própria da geração de 45, contrário de Clarice Lispector. Sua obra que se tornou mais significativa, né, porque ocupou um espaço aí na literatura universal da Unesco, foi a Ópera dos Mortos. Altran Dourado, em sua literatura, seu fazer poético, seu fazer literário, perdão, se funda nessa relação entre o regional e o cosmopolita, né? Que vai além disso, porque a sua literatura, além de ser brasileira, é ocidental. Por que isso ocorre? Porque a ficção de Altran Dourado, ela se sustenta na criação de personagens míticos, né? Naquelas cidades imaginárias. Vai representar os lugarejos mineiros, né? A fala regional de seus moradores, mas vai trazer aí um tom mítico, a miticidade para suas obras. Dalton Trevisan, outro prosador, né, de 45, ele foi considerado o maior contista brasileiro, né, recebeu aí o prêmio Camões em 2012 e vive isolado lá em sua casa, em Curitiba. Ele é um dos representantes dessa literatura brutalista, né, porque ele utilizava esses narradores que eram mais cruéis para justamente desnudar, para mostrar as misérias do cotidiano das cidades, né? Ele tinha como Curitiba o seu microcosmo, né? Então, lá em Curitiba, seus personagens eles são atormentados, não têm rumo, são anti-heróis e vão se destruindo, né, numa existência vazia, numa existência medíocre, né, que ele realiza essa sua análise incisiva e amarga dos seus personagens. Por último, quero destacar para vocês Rubem Braga, que é considerado o pai da crônica moderna, escreveu aí mais de 15 mil crônicas, com seu tom peculiar, né? Seu tom irônico, lírico e também bem humorado. Costumo dizer que Rubem Braga apareceu com sua crônica como um divisor de águas, né, da crônica brasileira. Por quê? Porque ele inovou nessa maneira de se produzir a crônica, né? Que antes era caracterizada por um tom mais jornalístico, um tom mais sério, né? Além de ser visto como um gênero menor quanto aos outros, quanto ao conto, por exemplo, né? O estilo de
crônica de Rubem Braga, ele se manteve herdeiro aí das produções do século XIX. Aqui nós procurei resumir para vocês a prosa de 45. Quero mostrar para vocês também a poesia de 1945. Poesia, não só a poesia, mas também o teatro, tá? Que ocupou um espaço aí no Brasil. Ainda no caderno 11, né? Procurei destacar para vocês João Cabral de Melo Neto, que ele não é só o poeta mais representativo da geração de 1945, mas ele também é o criador de uma poesia original, é totalmente o avesso daquele sentimentalismo, né? Ele deixou esse sentimentalismo de lado para seguir rigorosamente a formalidade. Não sei se vocês viram na revista Atualiza, mas tem uma matéria sobre João Cabral de Melo Neto. E lá ele é considerado, né, não só lá nessa matéria, mas também no tom nacional. Ele é considerado um engenheiro das palavras, né? Ele costuma comparar esse fazer poético como caçar feijão, né? Que ali tem todo aquele processo de tirar o que é ruim, o que não está bom, mergulhar mesmo as palavras, como catar feijão, mergulhar o feijão ali na água e boiar o que não serve e você descartar. E isso ele fazia com as palavras. Ele ficou conhecido como por ser um poeta formalista, né? Promoveu esse retorno aí das influências poéticas tradicionais, daquele academicismo, né? Empregando em suas obras estrofes bastante regulares, a isometria dos versos com as sílabas poéticas, né? Toda aquela formalidade. Mas preste atenção, eu não quero dizer que ele imitou esses modelos tradicionais, não. Esse voo desse poeta, ele se deu por meio de um trabalho, né? Uma criação artística que ele deixou de lado essa inspiração, que era comum nos poetas românticos, dando lugar à sua árdua tarefa de engenheiro das palavras, como eu falei. E ele estava preocupado com essa perfeição estética. Então, sua poesia tinha que estar totalmente perfeita esteticamente. Outro poeta que é bastante versátil, né? É considerado bastante versátil, é José Paulo Paes. Apesar da sua feição aí mais rústica, né? Ele é o mestre da concisão, claro, e foi generoso com o público, né? Mas uma das características mais marcantes de Zé Paulo, né, como ele era conhecido, é esse senso de humor que ele associava à ironia mais requintada, né? Aquela ironia à moda machadiana. Então, apesar de em outros poemas ele exprimir esse tom mais debochado, né, mais popularesco. Ele tinha aí essa versatilidade. Uma hora produzia uma ironia mais requintada, ao mesmo tempo que produzia mais um deboche popularesco. Voltando-se para o teatro, pessoal, ele também teve importância na terceira geração modernista. Procuravam aí renovar a estética, né, efetivamente do palco, do teatro, e essa efetivação se deu com a fundação do grupo Os Comediantes, né, que ele se tornou aí o primeiro grupo a ser profissionalmente, a se consagrar profissionalmente, justamente em 1941. E o responsável por essa mudança foi o polonês Zbigniew Ziembski. Ele chegou ao Rio de Janeiro em 1941, estava fugido aí da guerra, e ele era o mestre da iluminação, né? Ele coordenava aí todos os elementos presentes no espetáculo, né? Resultando no resultado final, perdão, nessa redundância, no famoso trabalho de equipe. Então, ele procurava aí consagrar ou
minimalizar todos os elementos do espetáculo, tornando assim uma obra mais geral, mais totalizada. Coloquei para vocês O Pagador de Promessas, né, de Dias Gomes, também um importante dramaturgo brasileiro. A montagem original foi no Teatro Brasileiro de Comédias, né? Essa terceira geração modernista conheceu esse lado do teatro, dessa produção literária, né? Que é essa grande efervescência. Isso tudo fez com que a dramaturgia nacional ela tivesse um grande salto de qualidade, tanto nas encenações, né, o teatro em si, quanto na escrita dessas peças inéditas. Um desses dramaturgos, né, que ajudou a criar o teatro brasileiro moderno foi Nelson Rodrigues, vocês devem conhecer. Né? As peças dele exploram esse lado obscuro, o lado sórdido do ser humano. Ele foi responsável por essa revitalização da escrita de peças teatrais no Brasil, que estava então deixada de lado, né? E contribuiu para a modernização dessa dramaturgia nacional. Ele mergulhava profundamente, né, na psique humana, a fim de tratar, digamos assim, entre aspas, né, tratar esse lado mais sórdido, mais obscuro, mais amoral da essência de homens e também de mulheres. Ele não escreveu não só para o teatro, né? Ele cultivou a produção de crônicas, tornou-se famoso, né, por uma série de textos intitulados aí A Vida Como Ela É, com sucesso entre o público dos jornais de época. Foi apelidado como anjo pornográfico, né? Um apelido aí de modo mais paradoxal, porque ele evidenciava em seus textos, né, diferentes visões de mundos, contrastes, libertando-se aí dessas amarras de ser rotulado de forma única. Como José Paulo Paes, ele também era bastante versátil. Outro autor, né, um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira foi Ariano Suassuna. Valorizava essa cultura popular porque ele acreditava que, valorizando essa cultura popular, as pessoas podiam ter acesso à cultura erudita, né? E também de uma forma de dialogar com essa forma, a erudição. Ele foi defensor, foi divulgador também das tradições culturais nordestinas, né? Se apropriou-se de lendas, de causos, e até mesmo da musicalidade da literatura oral, né? Conhecida também nessa região do Nordeste. Foi influenciado por autores da geração de 30, mas também inovou essa produção teatral. Ele incorporou nas cenas teatrais elementos que eram próprios da linguagem nordestina. Então, ele buscou resgatar a música, a literatura de cordel, a dança nordestina, entre outros. Terminando aqui o teatro, nós temos Dias Gomes, como eu apresentei para vocês. Ele ficou famoso por suas peças de forte teor social, né? Onde ele criticava não só instituições, mas também as forças conservadoras da época, né? Que procuravam se beneficiar com essa desigualdade que existia e ainda existe no país. Então, sua obra, né, sua arte, estava compromissada justamente com isso, com uma forma de denunciar e também de analisar o Brasil. Ele compôs personagens que eram marcantes, né, se tornaram símbolos da desigualdade, da opressão que a sociedade brasileira impõe nos brasileiros, né, essa sociedade é justamente marcada por isso, por uma longa tradição que se estende até hoje de marginalizar os mais pobres, de marginalizar os negros, de marginalizar as mulheres. Então, Dias Gomes aparece aí como uma forma de denúncia dessa sociedade brasileira. Procurei aqui resumir para vocês o caderno 11, tá? Com a prosa, a poesia e o teatro. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Vocês procurem fazer as atividades propostas do caderno 11, tá bom? E é interessante que vocês façam antes da quarta-feira,
tá? Porque é um simulado, é uma forma de vocês revisarem, de tirarem as dúvidas, tá bom? Mas eu vou receber até a próxima aula, que é a próxima sexta, ok? Então, vocês têm aí um tempinho para fazer com calma, sem aquela correria, tá bom? Um abraço.